Ok, então essa é uma aula específica para a turma de veterinária da USP, né? Essa é uma aula que a gente vai deixar gravada aí por pelo menos 48 horas para vocês acompanharem, né? Então a gente vai falar hoje especificamente desse tema, né? Eu hoje não tenho nenhum interesse comercial aqui, embora eu faça consultoria para algumas empresas, eu vou fazer uma aula totalmente livre de questões comerciais, tá? Vou especificar exatamente sobre o princípio do material, a matéria-prima, né? Eventualmente eu posso citar alguns nomes comerciais, mas eu não tenho nenhum interesse comercial nas empresas, né? E o nosso projeto de treinamentos que a gente criou aí do Galera da Pinça, ele tem várias outras oportunidades. Hoje a gente vai falar de suturas, mas a gente pode em outro momento falar também de grampeadores, de hemostáticos, de colas biológicas. A gente tem vários assuntos e sempre do ponto de vista da indústria, o que a indústria oferece para os profissionais que atuam diretamente na cirurgia. Eu vou também disponibilizar para vocês, pessoal, no final eu vou passar lá o endereço eletrônico, eu vou disponibilizar um e-book com essa aula, né, com todas as... Ele é até mais completo do que eu vou passar aqui, para ser uma fonte de consulta para vocês, para quem quiser rever essa aula ou mesmo consultar sobre os produtos que aqui a gente vai falar, tá? Então, fiquem até o final aí que vão ter um material bem legal para vocês também fazerem fonte de consulta, né? Bom, sobre o nosso assunto de hoje, suturas, manuseio, segurança, aplicações. Antes de mais nada, é importante que vocês saibam, talvez não seja do conhecimento de vocês, mas existe uma norma técnica brasileira para ofertar os produtos para cirurgias, a fio de sutura específica, essa NBR 3904, que eu também vou disponibilizar, é uma norma que regulamenta qual é o tipo, a composição, o tipo de material que vocês possam estar recebendo dos fornecedores. Ou seja, se tem alguma não conformidade com a norma, automaticamente a norma é uma fonte de consulta para saber tecnicamente se o fio de sutura é enquadrado ou não dentro daquela norma. Bom, aqui é só os primeiros avisos ali. Então, começando a nossa aula de hoje. Primeiro, a gente vai definir um pouco a questão do que é sutura. E aí eu acho que a maioria de vocês, ou quase todos vocês, talvez todos, saibam o que é suturas, obviamente, mas é todo material utilizado para unir tecidos, manter coaptado até que ele cicatrize, né? É um material de síntese. A gente tem uma história dos materiais de síntese, tá? Do material de sutura. Eu não vou ficar falando de coisas de 2, 3 mil anos atrás. Eu vou me atentar da era da industrialização até os dias de hoje. O que vocês têm hoje? O que interessa é o que vocês têm hoje, não que a gente vai falar que o fio de sutura, alguns falam que alguma das origens é crina de cavalo, hoje alguns falam que é fibras de bambu, enfim, falam várias teorias, mas eu vou me atentar da era industrial para cá, que é o mais importante para a gente hoje, né? Dentro da linha de suturas que existe no mercado convencional, vamos dizer assim, a gente tem os fios de sutura, né, que vocês estão vendo aqui no primeiro quadrante aqui, as suturas mecânicas, que são as suturas que são feitas a partir de grampeadores. A gente tem uma aula para isso e vale a pena a gente marcar um outro encontro só para falar de sutura mecânica, né, que é um pouco dessa evolução da fio de sutura. As colas biológicas, né, existem colas para fazer suturas, principalmente de pele e alguns tecidos internos. A gente também tem um módulo específico para falar de colas. E, por fim, os Steri-Strips, mais utilizados em pele, que são os curativos, que tem aí a sua utilização também para fechamento, principalmente de pele. Mas, ainda assim, ainda que existe uma evolução nas suturas do mercado, a gente ainda tem o fio de sutura como 80% ou mais aí de todas as suturas que são feitas nas cirurgias, né? Não tem... Por mais avanços que tenhamos, por mais que o grampeador tenha chegado e a sutura mecânica que facilitou, avançou, trouxe rapidez no fechamento, ainda assim a sutura ela é necessária para fazer os reforços de tecidos, uma vez que não se tem ainda tanta segurança de um fechamento só mecânico, né? Então, às vezes, a sutura é realmente aquele... vou dar um pontinho ali só para garantir que o fechamento esteja a contento. Pessoal, só um parênteses aqui, tá? Como a gente está ao vivo aqui,
Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, coloca no chat lá para a gente, né? Não fiquem acanhados, não. Alguma pergunta no meio do caminho aí, traz para a gente ali, que aí a gente, à medida que eu for dando pequenas pausas aí da apresentação, eu vou respondendo as perguntas ali também. Então, uma primeira característica que vocês precisam saber, né, que eu acho que isso é o mais comum aí que vocês vão ver, é com relação ao diâmetro da sutura. É a primeira característica que vocês têm facilmente aí para entender sobre o que é a grossura, o quão calibroso é um fio de sutura ou não. A gente tem aí os fios de suturas que variam do número 6, que são fios muito grossos, até os fios mais finos, que seriam os 11 zeros aqui, né? Para vocês terem uma ideia, eu acho que a maioria tem alguma noção desses fios aqui. O fio do cabelo, em média, ele fica entre os 6 e os 7 zeros, o diâmetro do fio de cabelo. Então, ou seja, a partir dos 7 zeros para cima, aí, até 11 zeros, são suturas muito finas, que para você trabalhar com elas são necessários microscópios para poder manusear, porque realmente você tem uma dificuldade de visualização. E isso até implica na fabricação, né? Esse tipo de materiais, quando são fabricados, eles também exigem da produção um lugar específico, onde todos os operadores usam um microscópio para poder operar, porque são materiais que fogem do 9 zeros ao 11, 9, 10 e 11, ele quase que é imperceptível a olho nu. Então, são materiais muito delicados. Agora, uma coisa que é importante que vocês saibam, né? Não existe o fio de sutura número 1 zero, não é específico aqui, é 0, 2 zeros. Ah, eu quero um fio 0, ou eu quero um fio 2 zeros. Não existe o fio 1 zero, né? 1 zero, aí fica a dúvida, ou é 1 ou é 0, né? Então não existe, né? Da mesma forma como a indústria, os dados, eles impediram que criasse o fio número 3. É umas coisas um pouco... são medidas que a própria farmacopeia e as NBRs que foram criadas, né, foram definidas esse range aqui de espessura de fio de sutura. Então, quanto maior o número de zeros, mais fina é uma sutura. Então, um fio 4 zeros é mais fino que um fio 3 zeros. Um fio 6 zeros é mais fino que um fio 5 zeros. E assim, quanto maior o número de zero, mais fina a sutura. Existe também uma classificação também que foi feita, voltando aqui, que foi uma evolução também ao longo do tempo da industrialização, que foi separar e categorizar por tamanhos de fio de sutura versus o tamanho da incisão e a profundidade. Então, antigamente, você tinha muita utilização de fios em rolo, fios muito longos, e a industrialização foi evoluindo para que você tivesse tamanhos de fio de sutura. Vai trabalhar em oftalmologia, tecidos superficiais e delicados, você vai trabalhar com suturas mais finas, até porque você tem uma restrição de campo. Você que é cirurgião, você tem uma restrição de campo para a utilização da sutura. Então, você vai levar em consideração, a indústria levou em consideração o tamanho da cirurgia e a profundidade também. Por isso a gente tem esse range aí de suturas de 10 centímetros até suturas que vêm em rolinhos aí com 1,5 m, 2,5 m. Mas existe aí para várias especialidades. Eu coloquei algumas classificações da indústria aqui, porque como eu disse para vocês ali no começo, a indústria nacional e até no mundo, ela ainda não tem claro são poucas as indústrias que entenderam e entendem as necessidades da cirurgia veterinária, né? De modo que hoje acaba que vocês podem aproveitar tudo que é disponível no humano, sem restrição nenhuma. Se você quer um fio mais longo, mais curto, tudo vai depender da cirurgia que vocês forem fazer. E aí vocês usarem o que tem disponível para humano, sem diferença nenhuma, né? Aliás, né, dando até uma informação para vocês, não tem como na indústria, né, você fabricar um fio só para humano e só para veterinária. Do mesmo rolo que sai o fio para humano, tem que sair o da veterinária. É o mesmo fio. Não tem, vou fazer um fio para humano. Não tem essa diferenciação. Sai do mesmo matéria-prima. O que pode variar, e depois a gente vai chegar lá, é questões de agulha, e eu vou tocar lá no assunto agulha. Mas hoje a indústria de suturas, ela tem pouca atenção aí para a área da veterinária, o que acaba realmente vocês tendo a oportunidade de usar
o que tem da humana, e eu acredito que não vai fazer tanta diferença hoje. É claro, pode ser que para algumas especialidades, animais de grande porte, alguma coisa assim, de repente você precisa de agulhas mais calibrosas, de repente com fios mais fortes, mas aí são coisas muito pontuais, né? Mas em linhas gerais você pode usar toda o que é disponível no portfólio de humanos aqui. Aqui entra a parte que eu acredito, para quem utiliza e vai utilizar fios absorvíveis, aqui entra a informação mais importante para fios absorvíveis que vocês precisam ter ao longo da carreira de vocês fazendo cirurgia, né? Porque uma das coisas que eu pesquisei muito na literatura aqui no Brasil, olhei muitas apresentações, vejo lá no YouTube, lá pesquisa sobre fio de sutura, e eu vejo muita gente se confundir sobre esse tema, a questão força-tensio. O que é essa força-tensio? Todo tecido tem um tempo de cicatrização. O material de sutura não é um material que vai unir o tecido, manter ele coaptado até que cicatrize. Cada fio de sutura tem uma propriedade de força-tensio, tem um tempo de força-tensio. Tem fio de sutura que aguenta um tecido cicatrizar por uma semana. Tem fio de sutura que é por 2 semanas. Tem fio com 3, com 4. Tem fios de sutura com até 7 semanas. Isso eu estou falando de fios absorvíveis, tá, gente? Depois a gente entra nos inabsorvíveis, que aí é uma outra característica que vocês vão aprender aqui hoje. Então, o fio absorvível, para cada família de fio absorvível, você tem uma força-tensio específica, e a gente vai falar delas. Então, você quer um tecido de cicatrização rápida, você vai usar um fio de cicatrização rápida. Você quer um fio de longa resistência a tensio, porque o tecido precisa de mais tempo para cicatrizar, você vai ter um fio específico para isso, né? E a gente vai falar de algumas substituições, o que é possível e o que não é possível. Então, o primeiro ponto é entender de força-tensio de fio de sutura. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é tempo de absorção. Aí é mais para a gente ter um entendimento de que o fio de sutura é um corpo estranho, né? Que vai ser colocado lá nos animais e o corpo vai reagir, né? De alguma forma. Sempre o ideal é que o fio tenha uma força-tensio alta e que ele vá embora, a absorção dele seja rápida. Porque ele faz o papel dele de unir o tecido e depois ele vai embora do organismo. Isso que seria o mundo ideal para um fio de sutura. Obviamente, você tem que entender qual que seria a melhor indicação para cada uma das suas cirurgias ali. A gente vai passar aos tempos, resistência tensio, tempo de absorção, etc., para cada uma das famílias ali, para vocês terem um entendimento. Mas é importante entender se o fio é absorvível, nem todo fio é absorvível. A gente vai ter fios aí que vão ser encapsulados pelo organismo. Do jeito que vocês colocarem ali na cirurgia, se for operar o animal ali depois de 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, o fio vai estar intacto ali, porque o organismo vai fazer um encapsulamento, vai encapsular o fio, né, e ele vai ficar lá intacto do jeito que foi colocado a primeira vez, né? A gente vai explicar, a gente vai chegar lá. Eu vou chegar lá, Aline, já falar da questão de monofilamento e multi já. Mas boa pergunta. Aqui a gente tem uma comparação de alguns itens que vocês veem no mercado aí, veem no dia a dia da aplicação de vocês na cirurgia, né? Por exemplo, comparando aqui o catigo simples, o catigo cromado e a poliglactina, né? São 3 fios absorvíveis, 2 de origem animal e 1 de origem sintética. Olha a força-tensio. Isso aqui é com base nos estudos que a gente tem para humano. Eu imagino que para animais a coisa seja similar. Não sei se depois a professora Júlia quiser colocar um comentário se usa essa mesmo critério, mas a indústria passa com esse mesmo critério de que o tempo de absorção, a força-tensio de absorção é esse, né? Independente de onde é utilizado. Então, essa é a média do que ele aguenta ali de força-tensio. Catigo simples, 10 dias, cromado, 21 dias, poliglactina, 28 dias. Ou seja, a poliglactina até 4 semanas, aí ela mantém o tecido unido. O tempo de absorção, de 70 para catigo simples, 90 cromado, 63 para poliglactina. Isso aqui é só para vocês terem um efeito de comparação. Depois a gente vai passar um a um os fios de sutura, mas lembrando que força-tensio aqui, sem dúvida nenhuma, é o principal para vocês terem uma boa base aí para
o entendimento sobre fio de sutura. Agora a questão da construção, que aí tem até uma pergunta que a gente vai chegar nela aí daqui a pouquinho, eu já respondo aqui. Existem 3 tipos de fio de construção de fio de sutura, ou seja, como ele é formado, como que é a parte, como é a construção dele. Como se você passar a mão no fio de sutura, você vai sentir nele se ele é um filamento, que a gente chamaria de monofilamentar, ou se ele é multifilamento torcido ou multifilamento trançado. Então a gente tem lá monofilamentares, multifilamentar trançado, torcido, multifilamentar trançado, né? Toda vez que a gente fala de monofilamentar, é um filamento. É um único filamento, o fio é liso, né? Os fios monofilamentares, eles não têm cobertura nenhuma, eles são fios lisos, né? Formados por um filamento apenas, né? Conforme o desenho aqui. Eles são excelentes fios de sutura para quê? Para fazer vedação. Então, você tem um tecido que sangra muito, você precisa fazer uma vedação. Os fios monofilamentares são melhores para vedação, né? É um fio que desliza mais fácil pelo tecido, traumatizando menos. Em contrapartida, ele é um fio que você tem maior dificuldade de fixação de nó. Você tem que realmente ter uma técnica de nó bastante apurada ali, porque ele é um fio que você dá um nó nele, se você não prender bem ele é um fio que tende a soltar, né? Por isso tem uma técnica específica, vocês aprendem na aula de técnica de nó aí, os nós específicos para monofilamentar, né? Então ele é um fio que para vedação ele é um fio mais considerado aí dos fios melhores para isso. Os multifilamentares, sejam eles torcidos, né, que você pega vários filamentos e torce ele, ou trançados, eles já são fios mais fortes. Até respondendo a pergunta, já são os fios mais fortes, né, em relação ao monofilamento, porque são vários trançamentos, são vários filamentos de fio ali. Geralmente são fios que eles possuem cobertura, né? Os fios multifilamentos, eles precisam de cobertura, porque você vê que a superfície dele é irregular aqui na lente aumentando, mas na verdade eles sofrem coberturas para poder traumatizar o menos possível, né, no tecido, né? Em contrapartida, eles também, o fato de eles serem multifilamentares, eles são fios capilares, são fios que conduzem líquido pelo trançamento dele. Depois eu vou falar de antibacteriano aqui, vou explicar um pouquinho melhor isso. Mas todo fio trançado tem que ter cobertura, ele precisa de uma cobertura. A cobertura do fio de sutura tem 3 funções. 3 funções. A primeira dela é facilitar com que ele passe pelo tecido e seja o mais traumatize o menos possível, tá? Vou até colocar minha mão aqui. O segundo ponto aqui do fio de sutura, para dar cobertura, é que quando o fio tem cobertura, eles são 2 camadas. É uma camada interna do fio de sutura e a cobertura. Essa cobertura também ajuda para que o fio de sutura ele fique mais tempo resistente, para que a força tênsil dele aumente. Aquela força tênsil lá que eu expliquei lá no começo para vocês, quando você pega ali, vou pegar minha lousinha aqui para explicar, eu não tenho um slide disso aqui, mas eu vou explicar um pouquinho sobre a resistência tênsil dele aqui. Não sei se vocês vão ver aqui no meu... A força tênsil de um fio de sutura no dia 1, aqui, ele é 100%. Aqui a gente vai lá no dia 1. Dia 1. Então, a força do fio de sutura aqui, ela é forte, o fio é super forte. Com o passar dos dias, ela vai reduzindo, até, se for um fio de 4 semanas, aí você tem 28 dias de resistência, ele praticamente tem resistência zero. Aqui no DI1, para manter ele com a força tênsil máxima dele, principalmente para os fios absorvíveis, nos primeiros dias, o que ajuda ele a ser forte no início é essa cobertura que é colocada nos fios de sutura. Essa cobertura, não sei se... Dá um sim aí ou não, se entenderam no chat, se a minha explicação na lousa aqui sobre a cobertura deu para vocês entenderem aí. Então, uma das funções da cobertura também, ela é nos primeiros dias sustentar o fio de sutura forte, porque vocês têm o pós-operatório imediato aí, que é o mais crítico da cicatrização, né? E para esse pós-operatório imediato,
a cobertura do fio ajuda para isso. Então, primeiro ponto, para deslizar. Segundo, para fortalecer o fio. E o terceiro ponto da cobertura é manter ele o menos capilar possível. O menos capilar é não deixar que o líquido entre no meio do trançamento dele aí e o líquido ser um condutor de bactérias também. Esse líquido no meio do fio de sutura. Depois eu vou falar de suturas antibacterianas. A gente vai falar que nó cirúrgico e fios trançados, eles são excelentes condutores de bactéria. E aí, o que a gente faz para proteger esse fio de sutura? Aí entra as suturas antibacterianas e a gente vai falar sobre elas aí. Tá então entendido aí nesse ponto aqui? Será que eu consegui responder a dúvida da colega aqui, de alguém que perguntou aqui sobre o... Alguém fez uma pergunta aqui, se considerando um fio feito com o mesmo material e possuindo o mesmo diâmetro, qual teria a maior força têncil, multi ou monofilamento? Geralmente assim, ó, uma matéria-prima, se o fio é monofilamento, aquela matéria-prima é só daquele monofilamento. Se, por exemplo, vamos comparar o nylon, não existe o fio, por exemplo, a poliglactina trançada e a poliglactina monofilamentar, entende? Ser poliglactina é multifilamento. Há uma única exceção numa poliglactina de oftalmo, que ela é monofilamentar porque ela tem que ser... Mas é um caso específico, é uma exceção da exceção nesse caso, por conta que é oftalmo, e oftalmo não dá para você trançar um fio de poliglactina 10 zeros, 11 zeros, e você fazer vários trançamentos. Você precisa só de um filamento. Mas se você considerar aqui na sua pergunta a composição, para cada fio de sutura uma composição diferente. Não existe, eu vou fazer um polipropileno monofilamento e um polipropileno multi. Não tem essa. Mas o que a gente sabe é que os fios trançados eles são mais fortes, eles tendem a ser mais fortes que os fios multifilamentares, monofilamentares, desculpa, né? Aí eu desconheço alguma comparação nesse sentido, mas pode ter certeza que no fio de sutura aí, o que vocês vão ter aí, para os fios de sutura que vocês utilizam aí, o fio hoje, né? Agora sim, tem uma coisa que é interessante também de vocês saberem também, né? Eu só tirei aqui para responder algumas perguntas e a gente já volta. Quando você dá um nó cirúrgico, uma coisa é você tentar arrebentar o fio sem o nó. Quando você dá um nó cirúrgico, você acaba o fio na parte do nó, você acaba fragilizando o fio de sutura. E se ele é monofilamento, ele fica mais frágil ainda, né? Tem outro ponto nesse sentido aí. Mas até então, essa é o posicionamento hoje que a gente tem nessas comparações, tá? Bom, voltando lá ao nosso mono-multi, só para a gente seguir aqui. Aí vem um conceito de sutura antibacteriana, que eu acho que é interessante. A indústria de suturas, ela trouxe quatro tipos de fios absorvíveis com esse conceito de antibacteriano. Por quê? Qual que é a ideia da sutura antibacteriana? Elas foram desenvolvidas pela indústria para evitar a colonização bacteriana na linha de incisão, principalmente no nó e principalmente nas suturas trançadas, tá? Porque após implantadas, qual a diferença dela com uma sutura convencional? Ela recebe uma cobertura de um antisséptico. A gente tem uma aula mais profunda sobre esse assunto, mas só para vocês entenderem, é um fio de sutura que recebe um antisséptico, que geralmente ou é um triclosan ou é uma clorexidina na cobertura, e esse material ele é liberado gradativamente após implantado, fazendo com que crie isso aqui, ó. Aqui você tem, deixa eu aparecer para você aqui. Do lado esquerdo você tem uma sutura. Aqui eles fizeram um ensaio. Aqui é um ensaio que é mais simples a gente explicar, numa placa de Petri, né? Eles impregnaram com vários estáfilos, né? E aí foi feito um nó e aí foi colocado nessa plaquinha aí. O que acontece? Se não tem o triclosan ou qualquer antisséptico, a bactéria rapidamente ela coloniza, principalmente no nó. E se for trançado, aqui é uma amostra de um monofilamentar, mas se fosse trançado, no meio do trançamento, essa bactéria entra e o fio de sutura acaba sendo um condutor da bactéria ao longo da linha de incisão.
o que a indústria entende? A infecção ela tem N fatores. Vocês sabem melhor do que eu aí os diversos fatores, né? Pessoas, técnicas, a asepsia de mãos, enfim, tem a comorbidade do animal, se tiver alguma. Você tem uma série de fatores, que são vários, para você canalizar uma infecção. A indústria diz assim, não vai ser por conta do fio de sutura. Se você quiser usar um fio trançado, absorvível, que protege de infecção, por exemplo, você pode usar uma sutura impregnada aqui, porque ela vai ela vai soltar essa bactéria, esse antisséptico ao redor do fio de sutura, vai criar essa zona de inibição. Tá vendo as duas placas aqui? Tem muitos estudos. Essa é uma linha que tem muitos estudos. A indústria apostou muito nesses produtos para criar uma zona de inibição e não deixar com que a bactéria colonize no fio de sutura. Há estudos, inclusive, que quando a bactéria ela resiste, ela consegue atravessar um pedaço dessa zona de inibição, ela chega tão enfraquecida ao fio de sutura que ela acaba morrendo por conta da concentração maior que você tem no fio de sutura. Então, as suturas antibacterianas, elas contêm antissépticos, não é antibiótico, é antisséptico, triclosan ou clorexidina, depende da sutura, em que ela cria uma zona de inibição aí, impedindo com que a bactéria colonize no fio. Então, se eu quero realmente usar um fio trançado e eu tenho receio, porque às vezes da infecção, tem problema no pós-operatório, essa aqui, o fio impregnado, pode ser uma boa opção, né? Porque o fio multifilamento ele é mais fácil, fácil de manusear, né? Tudo bem aqui? Alguma pergunta aqui nessa questão do fio impregnado? Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem? Tudo bem? Ok. Então, bom, seguindo aqui. Uma outra linha de produtos que eu acho que vocês talvez não tenham visto, algumas pessoas começaram a sinalizar sobre essa linha de produtos, são os fios farpados. Essa é a tecnologia mais recente que a indústria de suturas lançou no mercado, que é os fios com essas barbatanas aí, né? Que eles chamam de barbed sutures, ou sutura farpada, enfim. Elas foram desenvolvidas para facilitar o manuseio em cirurgias, permitindo o fechamento de incisões cirúrgicas de forma mais rápida e sem a necessidade do nó, né? Principalmente, inicialmente, né? E eles foram descobrindo que nas cirurgias minimamente invasivas, laparoscópicas e robóticas aí, esse material foi utilizado para este fim. Mas na cirurgia aberta, convencional, tem muita utilização também, né? O que acontece? O que é esse fio de sutura? A estrutura dele, do fio em si, a estrutura do fio, a matéria-prima dele, é a mesma de qualquer outra sutura convencional e vai respeitar o tempo de absorção e o tempo de resistência a têncil de qualquer fio, dependendo da matéria-prima. O que vai mudar mesmo são essas barbatanas aqui, que elas podem ser unidirecional para um lado só ou bidirecional para os dois lados. Aqui, gente, entra uma questão comercial que eu não vou entrar a fundo no detalhe, como eu falei que eu estou fazendo sem viés comercial. O que eu quero dizer para vocês é assim, que tem indústrias que produziu com a barbatana unidirecional e tem indústria que produziu para os dois lados a barbatana. Cada uma defende um ponto de vista. Quem tem o uso de um lado só da barbatana defende que se precisar fazer um ajuste é mais fácil, né? Você puxa para um lado, né? Se você está tracionando para a esquerda aqui, ó, do desenho, você precisa fazer um ajustezinho, você consegue fazer tracionando para o mesmo lado. Ao contrário, se você tem barbatana de ambos os lados, quando você coloca o fio e traciona, você começa a manusear muito o tecido. Você começa a ter ali mais dano no tecido. Mas, por outro lado, quem tem a barbatana dos dois lados, a indústria defende que ela é mais fixa, ela fixa melhor, fica mais fixo o tecido. A coaptação é bem melhor, a segurança do fechamento é melhor. Mas cada indústria aqui defende o seu ponto de vista. Do lado esquerdo aqui é a maior empresa de sutura do Brasil, do mundo.
do lado direito são outros competidores. Então, não dá para a gente... Mas é importante que vocês saibam, a única coisa que vai mudar realmente é essas barbatanas aqui, tá? E o que eles fizeram? Como esse produto avançou muito em cirurgias minimamente invasivas, eles começaram a fazer com um laço no final aqui, ó, com esse laço para facilitar. Começaram a fazer de diferentes tamanhos, não suturas de 45, 60, 70 centímetros. Fizeram tamanhos menores, 20 centímetros, 30, tamanhos mais compatíveis aí com cirurgias menores ou minimamente invasivas. Mas basicamente esse é o tipo de fio de sutura também que tem essa novidade, vamos dizer assim. Alguma pergunta aqui de suturas suturas farpadas aqui? Tudo certo aí, pessoal? Estão entendendo aí? Tá bom o conteúdo? Estão compreendendo bem aí? Porque às vezes a gente está falando aqui, eu estou achando que estamos indo, né? Estamos indo, estamos avançando e vamos adiantando o passo aqui. Legal. Então vamos voltar lá vou compartilhar de novo a tela aqui para vocês. Então a gente falou alguns princípios, né? Suturas absorvíveis, que aí vocês veem bastante aí, né? Elas são de origem animal ou sintética, né? Lembrar que origem animal, as primeiras suturas de Catigu, nós estamos falando aí de 1889, quer dizer, mais de 100 anos. Quando começou a se falar em suturas absorvíveis, as primeiras que vieram foi as de origem animal, né? Mas aí a indústria desenvolveu as de origem sintéticas. Para quê? Para que você tenha um produto industrializado que tivesse menor reação tecidual, né, do que os de origem animal e que facilitasse o desempenho aí na cirurgia. Acontece que quando foram lançados esses produtos sintéticos, em relação ao animal, eles vieram com um preço muito, muito fora da realidade. E aí acabou que atrasou muito a implantação desses produtos no mercado. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando de Catigu aqui de 1889. A primeira versão dos produtos sintéticos, nós estamos falando de 1974. Quer dizer, quase mais de 80 anos depois que você começou a trazer coisa sintética por questões de custo aí. E depois que foi se adaptando a esses produtos. E aí, quais seriam eles? O primeiro deles é o que vocês estão talvez alguns muito acostumados, outros não, outros viram bastante. Tem que ter uns professores aqui também. Utilizaram bastante aí os Catigus, né? O Catigu nada mais é do fio é um colágeno, né? Um intestino delgado bovino. Em algumas regiões do mundo e para algumas especialidades muito finas, eles usam a submucosa do intestino ovino, né? É um fio de origem animal, é um multifilamento torcido, pega várias fitas e torcem e depois dá um polimento nele. Neste caso específico, por causa do polimento, ele não tem cobertura, não há. Né? Esse NA quer dizer que não tem cobertura. Ele é uma cor amarelada, tem disponível de 1 a 6 zeros, aí tem algumas especialidades aqui, eu deixei no lado humano aqui, mas entendo que pode ser utilizado para vocês também. Resistência a têncil dele, 10 dias. A absorção dele, 70 dias por ação enzimática, fagocitose. Então, ele resiste por mais ou menos 7 a 10 dias e a absorção por mais ou menos 70 dias vai embora, né, por digestão enzimática. E a esterilização por cobalto, né? Esse é o Catigu simples. O cromado é a mesma composição do Catigu simples em todos os aspectos. Deixa eu aparecer aqui. Opa, valeu. É a mesma coisa do Catigu simples, sem exceção nenhuma, com a diferença que ele, ao invés de ser a resistência a têncil lá do Catigu simples de 10 dias, aqui vai para 21. E a absorção lá, que no Catigu simples é 70 dias, aqui é 90 dias. O restante é tudo igual. O que muda aqui nesse produto? O Catigu cromado recebe banho de sais de cromo para poder ficar mais resistente. O sais de cromo, ele é incolor, tá? Ele não é cromado. Ele recebe uma tonalidade cromada, porque se deixar Catigu simples e cromado na mesma mesa de cirurgia e o Catigu cromado não fosse tingido, os dois fios iam parecer iguais. Então ele recebeu um tingimento para ficar marrom
né? E receber, e aí ficar diferenciado na cirurgia. Agora tem uma questão que eu acho que é importante de vocês saberem, né? Hoje, nos dias de hoje, fabricar Catigu no mercado, né, trazer o Catigu para o mercado, é um desafio enorme da indústria. Porque hoje você tem aí muita... Primeiro que a demanda cirúrgica aumentou muito, né? Para a utilização desse fio de sutura. Segundo, é que é uma matéria-prima hoje que você não consegue ter tanto controle, de como você controla esses animais, onde eles pastam, como eles pastam, para poder fazer a produção nacional. E depois é um fio de origem animal, né? Então ele tem toda uma reação, ele reage bastante, ele tem muita reação, ele causa muita reação tecidual. E para vocês terem uma ideia hoje, do jeito que eles estão vindo, para você hoje fazer mais ou menos 1 metro de fio de sutura para utilizar na indústria da cirurgia, você precisa de mais ou menos, isso eu estou falando que eu visitei quatro empresas de Catigu, né? Eles chamam de catiguteria. A fábrica de Catigu é separada da fábrica de suturas, tá? Porque é uma área molhada. É uma fábrica que tem que ser um anexo de uma fábrica ou uma fábrica separada que fornece para várias fábricas. Para você fazer 1 metro de Catigu nos dias de hoje, limpo, todo certinho, a matéria-prima boa para fazer um fio de sutura, você precisa de mais ou menos aí 6 bois sadios para fazer 1 metro de fio. Por isso a indústria bate tanto para a gente sair desse fio de origem animal por uma série de razões, né? Não só de que é complexo você ter é um fio que tem bastante ele tem a reação tecidual dele é alta, uma série de coisas. E um outro ponto que é importante que a gente saber que hoje você fazer o Catigu em relação aos fios sintéticos, o preço deles não são tão diferentes como foram no passado. Eu sou de uma época que você vendia um fio de Catigu por, sei lá, R$ 5 e vendia um fio sintético por 25. 5 e outro sintético 25. Hoje, eles estão quase similares em preço, por causa dessa dificuldade do Catigu de você obter matéria-prima. Então, não justifica mais vocês, né, não optarem ou tentarem por uma opção. Aí estou dando meu parecer técnico, né, da indústria, mas a decisão é sempre do cirurgião, é sempre da técnica, é sempre do hospital, é sempre do cliente e tal. Mas você já tem uma opção de coisas melhores, né? Eu acho que até vocês, eu conversando com a professora Júlia na USP, eles usam bastante fio de origem sintética, né? As poliglactina, que já é ótimo. Vocês já deram um passo gigante em relação até o pessoal da cirurgia humana, né? Muitas vezes o pessoal ainda da humana usa muito Catigu, assim, tem lugares que usam bastante, por não entender que já existe muito fio com opções melhores aí. Mas vamos lá, só dando uma contextualização aí. Bom, o primeiro fio sintético lançado no mercado foi a poliglactina. A primeira versão deles foi em 1974. Depois eles fizeram uma cobertura, foi em 1979, eles fizeram uma versão final que é a versão igual às de hoje. Ele é um fio o quê? É um fio sintético de poliglactina 910, que esses 90% glicolida, 10% lactida. São matérias-primas que se assemelham, são mais fáceis de absorção, vocês vão ver por quê, e de interação com o organismo. É um fio sintético, ele é multifilamento trançado. Aí, nesse caso, precisa dessa cobertura, para aqueles 3 pontos que a gente falou, né? Para deslizar, para deixar ele mais resistente, para evitar a capilaridade. Então, você tem o copolímero de poliglactina 370, mais esse estearato de cálcio. Essa cobertura que contempla o fio ser liso, resistente e baixa capilaridade. Ele tem disponível violeta incolor, de 2 a 7,0, várias especialidades aqui. Ele é um fio aí de resistência de 4 semanas. Então, olhando essa tabelinha aqui que a gente passei para vocês aqui mais ou menos, para vocês verem, no primeiro dia ele está 100% forte. E aí, com o passar do dia, ele vai diminuindo, ao ponto que aqui, ó, no 28º dia aqui, ele está com 25% de força ainda. A gente colocaria assim, 25% de força aqui no final. Então, é assim que vocês... na maioria das vezes, é nos primeiros 5, 7
talvez 10 dias aí, que é dependendo do tecido e da cirurgia, que é o pós-operatório imediato mais importante do tempo de cicatrização. Depois o organismo faz o papel dele de ajudar na cicatrização. Ele é um fio que vai embora, ó, de 56 a 70 dias, ali, ó, na média de 63 dias. Olha que interessante. Até então, o fio mais forte que a gente tinha é o quê? O catigo cromado, com 21 dias de força-tensão. A gente fala de 28 aqui. Só que o catigo cromado vai embora com 90 dias, fica muito mais tempo no organismo. Aqui, teoricamente, 60 dias aqui. Hidrólise e óxido de etileno, a esterilização dele. Esterilização, gente, muito rapidamente, bem sutil, nós temos duas no mercado do Brasil para esterilizar material de cirurgia. Ou é óxido de etileno, que é um gás que penetra no material, ele fica circulando dentro do material e mata todos os organismos vivos ali e esteriliza o material. E o outro é a radiação gama, que você chama de cobalto 60, né? Que é a radiação. O material recebe radiação e essa radiação acaba por matar também todos os organismos. Mas por isso, né, não quer dizer que matei todas as bactérias lá, tá estéril, tá legal. A fábrica também tem que ser controlada pela carga microbiana, né? Então o material tem que chegar para esterilizar com a menor quantidade, com a menor carga microbiana possível. Por isso alguns fios são feitos em sala classe 10, classe 100, classe 10.000, que são a quantidade de partícula por metro cúbico, né? Então, a fábrica também tem que ter um controle para que o material vá receber esterilização e ele chegue. Só que a gente fala assim, a radiação gama, dependendo do produto, se você levar para a radiação gama, ele altera a propriedade. Aí o produto tem que ser esterilizado com óxido de etileno. Então, tudo depende do produto, né? Então, a radiação e óxido de etileno também tem a ver aí com a propriedade do produto. Não é porque senão seria mais fácil jogar todo mundo para um tipo só de esterilização e estava tudo certo, né? Mas cada um tem a sua dificuldade. O óxido de etileno é uma esterilização mais rápida, porém ela é mais cara, tem um custo mais elevado e ele tem uma questão técnica aí em contato com oxigênio aí é altamente explosivo. Então são poucos os lugares que esterilizam e é uma fila gigante. Esteriliza junto alimento, material de saúde, higiene, várias coisas juntas, né? Radiação gama altera a propriedade do produto, como eu falei, né? Por causa da radiação. Se eu pegar um produto aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente mudou o processo de esterilização, mudou o fio de sutura. Mas só uma curiosidade aqui, nada muito para vocês, mas é mais em termos de curiosidade. Então a gente teve a poliglactina lá, primeiro produto que ia ser lançado sintético. Então ele era um produto exclusivo, era o top de linha, vamos dizer, no material sintético. Ele, até 10 anos atrás, mais ou menos, ele era uma exclusividade da indústria, a poliglactina 910. Ele era exclusivo de uma empresa no mundo, era uma patente mundial, e aí a indústria, para poder combater esse produto, criou o ácido poliglicólico, que ele tem a base de poliglactina, mais policaprolato. Ele não é só poliglactina 910, que é um fio sintético, multifilamento trançado também, policaprolato e esteralato na cobertura, com aquelas mesmas propriedades da cobertura, violeta incolor, várias especialidades. Aí o que muda aqui, ó, ele é um pouquinho mais frágil do que a poliglactina. Poliglactina um pouco mais forte. E ele demora um pouquinho mais para ir embora, 60 a 90 dias. Então ele é um fio trançado, 60 a 90, hidrólise, óxido de etileno. Então esse é o ácido poliglicólico que a gente vê aí muito utilizando, né? Em relação a pergunta aqui, em relação a fios para cirurgias cardiovasculares, existem fios que têm seu diâmetro aumentado ao passar por líquido, como sangue, para oclusão e redução do risco de hemorragias, já que o diâmetro da agulha e o orifício resultante do fio é uma passagem, o orifício resultante da sua passagem um pouco maior. Na verdade, não é que o fio, a acomodação ela é do próprio, eu vou chegar neles lá, a acomodação é do próprio tecido, né? É o tecido que acomoda no fio. Não tem o negócio do fio. E a compatibilidade fio-agulha, eu vou chegar lá, vocês vão perceber que para estruturas muito delicadas, cardiovasculares, por exemplo, você tem que ter realmente
uma agulha e um fio muito compatível, com uma diferença muito pequena, que a própria, na verdade, é o tecido mesmo que acaba fazendo a vedação ali, né? Mas eu vou chegar lá nisso aí, uma boa pergunta também. O próximo aqui é a poliglactina rápida absorção, né? Esse fio aqui foi a primeira, foi um dos primeiros aí que o pessoal, além da poliglactina e o ácido poliglicólico, mas esse aqui foi o principal produto que hoje foi desenvolvido pela indústria para substituir o catigo simples. Catigo simples, esse é o fio sintético mais indicado para substituir o catigo simples, que é essa poliglactina rápida absorção. É o mesmo material daquela poliglactina, sintético, multifilamento, com aquela cobertura que eu expliquei para vocês da poliglactina, é a mesma, exatamente a mesma, disponível violeta incolor, tudo. Só que a resistência, ao invés de ser os 28 dias lá da poliglactina 910, aqui fica em torno de 10 a 14. E vai embora rápido, 42 dias, ao invés de 63 na média lá da poliglactina. O que aconteceu aqui que mudou? A indústria mudou o processo de esterilização. Ao invés de ser oxietileno, colocou cobalto aqui. Ela teve outros detalhezinhos técnicos que eles não informam, mas o essencial que foi que mudou o processo de esterilização, colocou cobalto, reagiu com o produto ficou um pouquinho mais frágil, mas a intenção era fazer um produto que substituísse de imediato o catigu, o catigu simples. Então, esse aqui seria o mais indicado. A poliglactina que eu expliquei, a convencional e o ácido poliglicólico, poderiam substituir o catigo simples? Poderiam. Porque a máxima, gente, que vocês precisam entender, depois que vocês fizer uma tabelinha das resistência tenso, tempo de absorção, se um tecido precisa de 10 dias, o que eu tenho que dar para ele é um fio que aguente mais que 10 dias para poder para coaptar esse tecido. Se o tecido precisa de 10 dias para cicatrizar e o fio é de 14, 21, 28, eu estou dando um de 28, mas será que eu preciso dar tanto para ele? Eu posso dar um de 14 aqui e resolver o problema. Então, esse que gera uma das confusões na indústria. O que eu substituo o quê? Você precisa substituir, você tem lá o tecido que você precisa de um X tempo, você precisa dar para ele um fio de sutura que aguente mais tempo do que ele precisa para cicatrizar, ponto. Você dá um fio de um tecido de 10, você der 14, 21, 28, 42 dias, não importa. Mas sempre a indústria fala, se é 10 dias, eu tenho um fio aqui que é 14 dias, resolveu. Né? Dando um exemplo mais, você não precisa dar a história do tiro de canhão para matar uma mosca, não precisa, né? Mas a indústria vai ensinando e adequando aí qual que seria o ideal. Então, catigo simples, poliglactina rápida absorção. E o catigo cromado? O que eu substituiria ele? O ideal aqui dentro seguindo o mesmo parâmetro aqui, seria o poliglecaprone, 25. Gente, tudo isso que eu falo de princípio e matéria-prima, na embalagem, eu vou chegar na parte de embalagem, está escrito lá. De acordo com a NBR, todos os fios de sutura precisam ter o princípio, a matéria-prima na embalagem escrito. Você não precisa nem saber o nome comercial, basta olhar lá o princípio do produto, tá? Só para efeito de coincidência aqui. Então, o poliglecaprone, o que ele é? Um copolímero de poliglecaprone 25, né? Sintético, é um monofilamento. Aí você fala, mas o catigu é um multifilamento torcido. Mas ele recebe um polimento. Lembra que eu falei do polimento? Ele fica virtualmente monofilamentar. Então, ele é muito parecido com qualquer fio de monofilamentar, porque ele recebe um polimentozinho. Então, esse aqui é o fio que substitui o catigu cromado. Por quê? Ele tem aí, o catigu cromado não é 21 dias? Aqui também, 21 dias de resistência tenso. Né? O tempo de absorção, aqui de 90 a 120 dias, lá de então de 90. Hidrólise, oxietileno. Só que aqui é um fio menos reativo em relação ao catigu, né? Em relação ao catigu, ele é um fio menos reativo. E por fim, na parte de fios convencionais absorvíveis, o mais resistente, quando vocês pensarem em um fio absorvível que você precisa de maior resistência a tênsio disponível no mercado, esse fio chama-se polidioxanona. O polidioxanona, ele é um fio que dentro da cadeia dos fios absorvíveis, ele é o mais forte.
Até então, a gente estava falando de 28 dias de resistência têncil. Aqui, ó, ele é um polímero de polidioxanona, não tem cobertura, monofilamento. Aqui a gente está falando de 42 a 45 dias de força têncil. Até então, o mais forte era quantos dias? 28, né? Aqui já são 42 dias de força têncil. 5 semanas aí de... desculpa, 6, 7 semanas aí de força têncil. São fios muito fortes, mas serão absorvíveis. Eles vão absorver em 180 a 240 dias aí, ele vai receber um processo de absorção, né? Uma hidrólise lenta, mas ele vai ser absorvível, ele não vai ficar no organismo. Aqui só recapitulando que a gente está falando de suturas absorvíveis, aproveitando o gancho, suturas absorvíveis antibacterianas, o que a gente tem? Rapidamente aqui. A gente tem a poliglactina, que a gente já falou, a única coisa que a gente adiciona é o triclosan, né? Então, sutura absorvível que a gente tem antibacteriana, então eu tenho na poliglactina, né, com os mesmos 28 dias, 70 de absorção. Eu tenho o ácido poliglicólico com clorexidina. Aí você fala, pô, Nélio, caramba, que confusão da indústria. É triclosan, é clorexidina. É que cada indústria entende benefícios e malefícios dos seus antissépticos, né? O triclosan é amplamente utilizado, a clorexidina também. Triclosan muito utilizado em enxaguantes bucais e várias outras coisas. A clorexidina até mais utilizada na cirurgia, para fazer asepsia e tudo. Mas no final são antissépticos para criar a zona de inibição, não deixar com que a bactéria colonize no fio multifilamento, tá? Ah, mas existe o monofilamento com o antisséptico? Existe, é o poliglicaprone com triclosan. Existe ele também. E o polidioxanona, que é o fio mais forte, também com triclosan. E as suturas farpadas absorvíveis? Absorvíveis só, tá? A gente tem o quê? O poliglicaprone, que é o mesmo... Gente, a matéria-prima, quando a gente fala... Se eu falar poliglicaprone convencional, poliglicaprone absorvível, poliglicaprone farpado, a resistência têncil dele, a absorção, é tudo igual, né? O que muda é aquela estrutura que a gente falou. Convencional não tem nada de mais. O antibacteriano tem o triclosan e o farpado tem a composição das farpas. Mas o princípio de resistência têncil e absorção é o mesmo. Tá bom? Só para vocês alinharem aqui na parte de absorvível. E, por fim, a polidioxanona também farpada. Vocês perceberam uma coisa importante? Fio farpado só existe em monofilamento, tá? É até por uma questão meio óbvia de você observar, porque para fazer farpa em fio multifilamento seria um grande desafio da indústria. Então, os fios farpados, geralmente, eles são padrão monofilamentares, né? Então, os padrões dos fios monofilamentares. Mas não seria nem falar monofilamento com farpa, né? Porque ele nem é monofilamentar, né? Ele tem as farpas ali que faz com que ele fique, que ele não seja simplesmente um monofilamento. Gente, dúvidas até aqui? Perguntas? Estamos indo bem? Tá muito rápido? Tá tudo bem? Estão compreendendo aí? Dá um feedback no... A gente tem 1 hora de aula aí, acho que tem mais acho que a gente vai mais uns 40 minutos aí, 1 hora, para ter realmente um conteúdo base bom. É uma base. A aula de fio de sutura mesmo, com todos os conteúdos que a gente tem, base, essa aula inteira eu dou em um dia de 8 horas, tá, gente? Eu tô dando aqui uma coisa rápida, passando para vocês um conteúdo que eu acho que, como vocês já estão na área da cirurgia, alguns há mais tempo, outros iniciando e tal, é uma forma da gente conduzir aí nessas 2 horas aí. Custo dos farpados. Ei, professora Júlia, esse aí é bem mais caro. Chega a ser 10 vezes mais caro do que um fio convencional. 10 ou às vezes 20 vezes mais caro. É bastante caro hoje, infelizmente. Mas é uma tecnologia aí que tende a falhar, que faz para fazer a cirurgia mais rápido, etc, etc, né? Vamos lá. Inabsorvível. Vamos entrar em fio inabsorvível. Aqui também mora um grande desafio que eu vi nas literaturas que a gente vê no YouTube, no Google, que a gente pesquisa aí no mercado. A gente vê vários erros de entendimento aí do que é um fio inabsorvível, né? Para que vocês entendam aí, o fio inabsorvível
a gente tem que entender dois fatores importantes. O que é um fio inabsorvível biodegradável, que pode ser de origem animal, vegetal ou sintética, de um fio sintético não biodegradável, inabsorvível não biodegradável. O biodegradável, gente, de algum jeito, ele vai embora do organismo. Só que a indústria entende que se ele não vai embora até 6 meses, se ele não vai embora até 6 meses, ele fica no organismo por 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos, tem fios aí que ficam 5, 6 anos, elas consideram inabsorvível. Mas não quer dizer que o fio não vai continuar tendo reação com o organismo, de degradação. Porque se ele está degradando no organismo, de alguma forma, o organismo está tentando trabalhar aquele corpo estranho ali para eliminar ele. Seja por extrusão, esse material pode sair pela linha de cisão ou próximo da linha de cisão, ou por alguma excreção. Mas esse fio continua interagindo com o animal lá, vai interagir com o tecido ali. Então, o que a gente precisa entender é o que eu preciso, qual a necessidade da cirurgia, qual a necessidade do tecido, e aí eu engatar aqui qual seria o fio ideal. Então, vamos entender o que é um fio biodegradável, que ele vai degradar e vai embora em algum momento, de um fio não biodegradável. Fio não biodegradável, em nenhum momento o organismo vai conseguir fazer nada. Vai simplesmente encapsular, e aquilo vai ficar ali por bastante tempo aí. Até alguém comentou aí. Depois eu posso falar um pouco sobre a questão de reação inflamatória no fio farpado. É uma boa questão também. A seda é o primeiro fio biodegradável e considerado inabsorvível, porém biodegradável. É um polímero natural da fibroína do casulo do bicho da seda, né? 70% proteína, 30% goma. Fio de origem animal, multifilamento. Lembra, multifilamento precisa de uma cobertura. A cobertura, lembra que eu falei que são 3 razões para ter cobertura? Deslizar pelo tecido lá, facilitar o deslizamento pelo tecido, capilaridade, evitar que o fio seja capilar ou diminuir a capilaridade do fio e, por fim, deixar o fio mais resistente. Neste caso aqui da seda, são por 2 motivos: para facilitar a passagem pelo tecido, e o segundo motivo é para que o fio seja para evitar aí a capilaridade do fio, tá? Aí tem várias apresentações, mas esse é um fio de sutura que a resistência têncil dele aí, esse é um fio que vai degradando aí. Ele vai degradando, vai ter uma degradação aí de praticamente de 2 anos aí. Ele vai perdendo a força têncil dele, né? De modo que 2 meses depois, 3 meses depois, ele ainda tem força têncil, mas ele está se degradando, está indo embora. Porque ele pode se fragmentando no organismo, depois o organismo vai tentando expulsar ele. E chega a demorar 2 anos para ele ir embora. Mas ele é considerado um fio inabsorvível biodegradável, né? Um outro fio também. Esse aqui, gente, eu não vou nem considerar tanto, que é um fio quase em desuso no Brasil. Mas o pessoal da Humana, eu passo porque a turma ainda tem. Eu não sei se na veterinária, em algum lugar, exista esse fio, mas existe um fio chamado linho aí, que é fibras de linho, que é um fio de origem vegetal, altamente reativo. É um fio muito para ligadura, para amarrar campo. É um fio que realmente, mas ainda tem algumas escolas aí na Bahia, no Rio Grande do Sul, que são escolas descendentes de escola francesa, que utilizam o linho, mas é um fio praticamente em desuso. Eu só coloco nas apresentações para que, de repente, um dia vocês possam encontrar em algum canto e falar: poxa, eu vi uma aula de um cara que falava que entendia tudo de sutura, mas não falou de linho, né? Mas existe esse fio. Ele também vai se degradando e ele tem de ser absorvido aí por mais ou menos 1 ano, ele vai embora. Mas ele é um inabsorvível biodegradável. Um outro fio que causa uma grande dúvida, mas é legal que vocês entendam ele, é o algodão. O algodão, no passado, gente, a indústria produzia ele com 50% de algodão, 50% de poliéster. Tipo igual as camisas que a gente vê aí. Só que a parte do algodão, ela é muito reativa. Mas se queria a maleabilidade do fio de algodão, que é um fio fácil de você manusear na cavidade, ali, você trabalhar com ele na mão, ali na cirurgia, ele é muito maleável. Só que por causa do algodão ser muito reativo, o que eles fizeram? Eles diminuíram a concentração do algodão,
aumentaram do poliéster, então ficou hoje 70-30 aproximadamente. Só que a parte do algodão que tem no produto, ela é degradável. Não quer dizer que eu boto o algodão lá e um poliéster puro, não. Ele tem uma parte do algodão que ele é reativo também. E ele vai reagir com o organismo e depois ele vai embora. Então, ele é um fio multifilamento, torcido. Ele recebe um processo de enceramento e um tratamento especial de superfície para, né, capilaridade, poder passar, deslizar pelo tecido mais facilmente. Tem algumas apresentações aqui, ele pode ser preto, azul incolor, às vezes depende da indústria que tem, né? O pessoal trabalha muito com preto e azul, né? E às vezes incolor, a depender da situação. A parte do poliéster, ela é uma resistência indefinida, ela vai ficar lá pelo resto da vida. Mas a parte do algodão realmente vai degradar, os 30% vai embora, né? E o organismo vai encapsular aí os 70% de poliéster, tá? Só para vocês entenderem, o fio de algodão, que parece um fio bom commodity, usa todo dia, toda hora, e às vezes você está tendo alguma reação que não sabe de onde está vindo, né? Nélio, o que poderia ser? Existe um fio 100% poliéster. Se eu quero para o mesmo fim e não quero ter a reação tecidual do algodão, que vai ter algum tipo de degradação ali, eu posso usar um fio de sutura só de poliéster. E existe os fios de poliéster, né? Então, já vou passar ele aqui daqui a pouco. Um outro fio super commodity aí que vocês veem no mercado bastante utilizado é o nylon, né? A poliamida, né? Ele é um fio de monômeros, né, da poliamida pura. É um fio sintético monofilamento, não tem cobertura, já é um fio liso por si só. Ele é disponível de preto incolor, ele tem uma grande variação, de um fio relativamente grosso até fios muito finos, mas é um fio também que degrada, tá? Ele vai embora aí, ele chega embora aí ele vai degradar por pelo menos aí uns 4, 5 anos. Comum acontecia muito na plástica do humano, tá? Eu levo essa reflexão para vocês da veterinária. Era muito comum cirurgião plástico. Eu fui especialista em cirurgia plástica pela Ética por muitos anos. E eu acompanhava muito a cirurgia plástica. E tinha um fio do nylon que o cirurgião plástico adorava utilizar, principalmente não só na pele, mas em tecidos internos. E aí percebias que fazia uma bela de uma cirurgia, uma mama, um abdômen, uma face e tal, e usava o fio de nylon em suturas internas, tecidos internos. O que acontecia? Por ele degradar, depois de alguns anos, a paciente voltava e se queixava que na linha de incisão dali aparecia como se fosse um cisto, o organismo querendo extrusar o material. E aí a gente começou a observar laboratório e ver, era o fio de nylon, o organismo extrusando o fio de nylon e causando uma cicatriz, como se fosse uma espécie de um furúnculo, alguma coisa, alguma coisa ali na linha de incisão, ali por próximo dele. Quer dizer, o organismo expulsando o nylon. Por quê? Porque ele degrada, ele no tecido interno ele vai degradar, principalmente se tiver uma certa superfície. Então, tomar, às vezes, com um pouco de atenção ao nylon por causa dessa degradação, que às vezes a gente acha que, eu boto o nylon lá, o organismo vai encapsular, vai ficar pelo resto da vida e tal, e na verdade ele vai ficar degradando lá até por anos, por exemplo, brigando lá para mandar esse produto embora. Então, vai ter uma degradação de mais ou menos 20% ao ano, tá? Uma hidrólise progressiva aí. Existe o nylon monofilamento farpado, já aproveitando o gancho aqui. O que muda, na verdade, são as farpas só ali, né? Então, acho que isso é um parênteses aí. O resto é tudo igual, tá? Não tem a estrutura é a mesma, só muda realmente o formato. E existe aqui um ponto importante que existe o poliéster que eu falei do algodão lá. Se você que está observando alguma questão com o algodão ali, alguma reação, você pode usar o 100% poliéster. Existe ele, que é um fio sintético, multifilamento. Existe o poliéster sem cobertura e o com cobertura. Vou passar logo com cobertura, que é o mesmo princípio, tá? A diferença é só realmente ter ou não cobertura para fazer deslizamento do fio. Porque às vezes, para que você usa o algodão? Às vezes você usa o algodão muito para ligadura, né? Então a ligadura, muitas das vezes você está só amarrando ali, não está fazendo transfixação, está só amarrando algum tecido para poder retirar. Você pode usar o poliéster 100% e aí não correr o risco de ter a degradação do algodão. Então ele é um fio que tem uma cobertura de polibutilato, ele é um fio verde,
em alguns casos branco, dependendo de especialidades. Ele é indefinido permanente, não absorvível, é encapsulado, do jeito que colocar. Então, não existe processo de absorção. Tá? Um outro fio aqui muito importante é o polipropileno, né, que é o fio, a polimerização do polipropileno, é um fio monofilamento, não tem cobertura, fio essencialmente azul, utilizado em várias áreas. Ele também é um fio independente permanente, aí você coloca ele, e ele é um fio que você coloca ele e ele é encapsulado pelo organismo, não vai ter nenhum tipo de degradação. Uma coisa importante que a gente recomenda na humano, e eu acho que na veterinária pode-se usar o mesmo princípio, que é o seguinte: o polipropileno é um excelente fio quando você está falando de alguma situação de ambiente, de cavidade contaminada, ou uma reop, uma situação complexa que precisa fazer sutura, e que fio que eu utilizo, um fio com menor reação tecidual, que causa menor reação do tecido. O polipropileno é um dos fios de menor reação que tem. Depois do titânio e o aço, o polipropileno é o fio maleável, né? Porque o aço e o titânio são, né, o fio de aço, na verdade, que é o fio mais duro. Você quer usar um fio maleável, usar numa cavidade infectada, alguma situação que agravou, o polipropileno, entre todos os materiais ali, ele está entre os que vai dar menor reação para o organismo. O organismo entende melhor. Por isso tem muitos outros materiais, telas de polipropileno, tem outros tipos de materiais à base de polipropileno, por uma questão também de ser um material mais inerte, vamos dizer assim, né? Óbvio que isso nunca é 100%, mas na maioria dos casos a gente recomenda muito para esses casos de cavidade infectada, algum problema nesse sentido, esse tipo de material, tá? E existe o polipropileno farpado, tá? Isso aqui só para a gente aproveitar o gancho do inabsorvível não biodegradável. Existe o polipropileno farpado, com aquelas farpas ali que a gente tem ali. E para finalizar a parte de fio inabsorvível, a gente tem o aço inoxidável. São os aços de origem mineral, monofilamento, não tem cobertura, ele é um prata metálico. Ele tem fios muito grossos, a fios relativamente finos, aí, com 2 zeros aí, que a gente vê também. Ele é indefinido. Ele, do jeito que se colocar no organismo, como polipropileno, como poliéster, o organismo vai encapsular ele e vai ficar pelo resto da vida lá na posição que é dele. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma pergunta a mais? Ali tem, li sobre algumas complicações com o uso dos farpados, como inflamação mais acentuada. Na humana, o pessoal tem usado muito na urologia, na robótica, por causa da robótica, né? Teve algumas observações nesse ponto, né, de reação, mas o ganho de tempo, né, de ter que dar um nó, porque a manobra cirúrgica, na laparoscopia e na robótica, de dar um nó ali na cavidade é realmente muito, muito grande. Agora, você comentou isso aqui, mas, por exemplo, uma dos primeiros surgimentos do fio farpado foi na cirurgia plástica de face no humano. Então, você vê, se você está falando de cirurgia plástica, humano, que você deseja... Porque uma reação inflamatória precisa, né? Se ela é acentuada, aí que a gente tem o problema. Mas ela foi introduzida no mercado, né? No mercado francês, depois para outros mercados, principalmente na cirurgia plástica. E na cirurgia plástica, o que menos você quer é complicação, né? Porque ali é a assinatura, né? Bom, pessoal, nós estamos na reta final aqui. Eu vou falar de agulhas e embalagem, que eu acho que é um tema também para a gente ter mais um pouco de conteúdo dessa aula de hoje aí, aproveitando esse tempo que a gente tem junto. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, só um minutinho, segura só um minutinho. Oi, voltei aqui. Agulhas cirúrgicas, né? Aqui, gente, para vocês terem uma noção, a combinação fio-agulha no mercado, você combinar um fio de sutura, uma agulha, uns diferentes tipos e curvatura, ponta, diâmetro, tamanho,
fio trançado, não trançado, farpado, não farpado, antibacteriano, não antibacteriano. A combinação toda a gente já passa hoje no Brasil de mais de 1.000 códigos. 1.000 códigos. Né? Os mais usados aí, talvez a gente esteja falando aí, talvez não, a gente está falando em torno de uns 200 e tantos códigos aí, os mais utilizados. Aí você vai fazer uma curva aí, mas é muita combinação de fio de sutura, né? Muito detalhe, é muito... Mas se vocês pegarem poucos princípios aqui que a gente passou, né? E semana que vem eu vou fazer uma maratona de 4 dias à noite, depois eu passo o link para vocês. Vou fazer uma maratona de segunda a quinta-feira para falar um pouquinho mais sobre materiais de síntese. Eu vou começar com sutura e vou terminar com cola. Sutura, grampeadores, suturas convencionais, farpadas, com mais detalhes, né? Depois eu vou finalizar com grampeadores e colas, né? Vou fazer 4 dias aí à noite, depois eu passo para vocês ali. Mas se vocês pegarem alguns princípios ali, vai facilitar muito a vida no dia a dia da cirurgia, principalmente para ter realmente uma menor reação tecidual, evitar deiscência, evitar a infecção, evitar o fio romper na cirurgia, evitar a agulha ceder, a agulha desencastoar, né? Tem vários detalhes aí que, se pegarem, facilita a vida de vocês. E por mais que a cirurgia evolua, fio de sutura, para quem quer ser cirurgião aí, vai permanecer por todo o tempo, por sempre, né? Sempre vai ter fio de sutura, né? Para que foi desenvolvida a agulha? Ela foi projetada para quê? Para realmente transpassar o tecido, né? Levando os fios de sutura e também causando o menor trauma possível. Porque dependendo do tipo de tecido, eu tenho a necessidade do tecido, eu tenho a necessidade da cirurgia, eu tenho a necessidade do cirurgião, que são vocês. Então vocês têm... E a agulha cirúrgica, ela reflete papel fundamental aí para realmente fazer uma boa passagem de tecido e uma sutura de qualidade. Uma das coisas que vocês precisam entender muito bem aqui, primeiro, é olhar para a agulha cirúrgica e entender essa anatomia da agulha, né, alguns pontos dela. Ponta, né, os tipos de ponta que a gente tem no mercado disponível para vocês, né, relacionado para cada tecido. O corpo da agulha é super importante vocês saberem que existe diferença. Vou explicar aqui, né? O que acontece? A gente vê uma agulha, existe agulhas de padrão gastrointestinal e fechamento geral, por exemplo. Agulhas de fechamento de tecidos internos, tá? Com ponta cilíndrica, pontas que não cortam, pontas que não devem ser usadas na pele. Esse corpo da agulha, ele é importante para quê? Ele é importante porque se você está passando um tecido muito delicado, você não pode estar passando com uma agulha muito grossa. Se você está passando por um tecido muito resistente, muito forte, você não pode ter uma agulha muito fina. Então, a agulha quebra. Então, o corpo da agulha e saber identificar qual o tipo de fio de sutura que vocês querem é super importante. Eu vou explicar aqui nos próximos slides. Então, o corpo da agulha é importante também. Região de encastoamento, que é essa parte do fundo aqui, você tem 3 tipos de encastoamento. Você pode ser canal, drill ou laser drill, que é o formato em que você fura o furo da agulha para encaixar o fio. Você pode fazer um canal, abre nessa parte da agulha aqui, abre um rasgo na agulha, abre um canal, põe um fio ali dentro e faz o cravamento, né? Você pode fazer com drill, que é um drill, uma espécie de um drill, ou você pode fazer laser drill para agulhas muito finas. Mas a coisa importante é a pegada do porta-agulha aqui, ó, nessa região aqui, ó. Não pegar tão na ponta, porque aqui nessa região está oca, porque o fio está aqui dentro. Quando você pega nessa região muito atrás da agulha, pinça ali na região que está oca, que o fio ali foi colocado ali dentro, você, além de você esmagar o fio, você esmaga o fio ali, provavelmente vai causar esse fio vai romper. É muito comum de o fio soltar da agulha, e aí quando você for ver, uma coisa é o fio tá lá dentro, né, tá encastoado e ele sair. Outra coisa é você rasgar ele porque às vezes você pinçou ali de forma inadequada. Então, prestar bastante atenção a esse pinçamento aqui, essa seria a região adequada. E uma outra forma também, se você pinçar muito no meio, você vai dificultar o resgate e aí vai querer puxar o fio de sutura pela ponta, ou a agulha pela ponta, e aí você vai danificar a ponta, vai amassar, entortar a ponta,
e aí danificar. Então, aqui é o lugar mais adequado aí para fazer o pinçamento. A gente vai falar da curvatura, né, os tipos de curvatura, que são as coisas mais principais aqui da agulha que vocês precisam saber, né? Basicamente, o que a gente tem, né? A gente tem vários tipos de ponta de agulha. As mais comuns que vocês sabem, veem aí, que vocês chamam muito de ponta traumática, que são as triangulares, que são esses 4 tipos aqui. Na verdade, são 5, na verdade, né? Tem esses 4 aqui, mas essa aqui de baixo que é espátula e pirâmide. São 2 tipos de agulhas cortantes. Existem esses 4 tipos de agulha cortante e existem basicamente esses 2 tipos de agulha não cortante, que é a traumática, tá? As triangulares, basicamente, para você usar na pele. Aí você tem as agulhas convencionais e a reverso cortante e cortante convencional. O que diferencia uma da outra? É aquele nylon que a agulha é de plástica ou não. Quando eu quero um fio de sutura para passar uma vez, duas, não ter que fazer ponto a ponto, uma ponta de agulha triangular convencional serviria. Agora, se eu quero dar múltiplas passagens pela pele ali, com uma agulha triangular, você tem que usar uma agulha de plástica. Senão, vai perder o corte. É muito comum acontecer isso. Aí, não tá bom, abre outro fio. Porque uma coisa é a técnica ponto a ponto, outra coisa é a técnica contínua. Então, nas agulhas triangulares de pele, você tem essa diferença de uma agulha convencional e uma agulha de plástica. Tem indústria que já divide, em vez de ser 2 tipos de agulha, já são em 4, já divide em 4 tipos. Convencional, plástica 1, 2 e 3. Olha que imagine você pegar um fio mononylon, um nylon 4 zeros com uma agulha de 2 ou 2,5 ou 3, e aí existe ela é exatamente igual, convencional, plástica 1, 2 e 3, exatamente o mesmo fio, mesmo envelope, mesmo com tudo igual, só muda a ponta dela. Então esses detalhezinhos aí dá para trabalhar e entender. Isso tem que estar no envelope. Tem que estar bem claro no envelope, porque a agulha convencional, o que é uma agulha de plástico? Geralmente vem escrito ali, plástica ou convencional. Eles colocam convencional ou colocam cuticular. Cuticular. Esse é o nome que eles usam bastante. Ou cuticular ou plástico. Tá? Ou convencional, cuticular ou plástico. Esses outros aqui, talvez para vocês sejam menos utilizados, mas são agulhas cortantes que são utilizadas geralmente em cirurgias vasculares. A taper cut aqui é um tipo de agulha que a ponta dela é cortante, como se fosse um prego. Só a pontinha dela é cortante, depois ela é um perfil cilíndrico de corpo. Esse é o tipo de agulha quando você está fazendo suturas vasculares e você está passando por tecido que tem cálcio, muito cálcio, e aí o cálcio é mais duro, então a agulha cilíndrica convencional tem mais dificuldade para passar. Então, esse é um tipo de agulha que você tem ali, quando tem depósito de cálcio em cirurgias vasculares, você tem a utilização dessa agulha chamada taper cut, né? Que é essa bolinha com esse triângulo. Nélio, o que é esse triângulo, essa bolinha? Isso aqui é o mesmo desenho que vocês vão ver eu tenho umas amostras aqui, eu vou mostrar para vocês da embalagem, que você tem na embalagem ali de ponta que é. A própria embalagem tem que estar escrito isso. E essas taper cuts espatulares aqui essas espatulares, quer dizer, não taper cut, eu tô falando de baixo aqui, espatuladas, são agulhas mais direcionadas para oftalmologia. Oftalmologias usam muito essas agulhas espatuladas aqui. Do outro lado aqui, a mais comum que vocês vão ver é essa ponta cilíndrica, tá? Essa ponta romba aqui é um tipo de agulha que foi desenvolvido pela indústria para você trabalhar tecidos friáveis de alta vascularização, que sangram muito, ou quando você está utilizando para fazer cirurgias em pacientes potencialmente infectados. No caso do humano, HIV positivo, algum tipo de contaminação, você usa essa ponta romba, que é uma agulha de segurança, que ela não fura a luva. O teste que a gente faz com essa agulha, você enche uma luva e tenta furar com essa agulha de ponta romba, não consegue nem furar uma luva cheia, porque ela é realmente... Mas ela, quando ela passa pelo tecido, ela faz uma separação de tecido. Ela passa pelo tecido através de separação, né? Então, esse é um tipo específico. Mas a mais comum que vocês vão ver é a ponta cilíndrica.
Parece que pelo desenho aqui ela é traumatizante, mas ela tem uma espécie de afilamento, não é afiamento. Quando estou falando de afiamento, eu falo de agulha cortante. Afilamento quer dizer uma agulha que ela é mais pontuda para fazer separação de tecido. Ela passa pelo tecido separando as fibras. Então, a agulha cilíndrica ela tem esse poder aqui de separação de tecido. Um outro ponto que vocês veem muito aí são as agulhas, a curvatura. Quanto mais rasa é a cirurgia, ou seja, mais superficial, menos curva é a agulha. Quanto mais profundidade você precisa, mais curva é a agulha. A curvatura da agulha ela ajuda bastante no resgate da agulha. Você está trabalhando em cavidades muito confinadas, você tem que fazer o ajuste e tem as agulhas. Quanto mais, por exemplo, umas 5/8 aqui é uma agulha mais fechada para usar mais em cavidade mais profunda, né? Então isso depende, varia para cada tipo de fio de sutura. Existem agulhas retas também, né, que são padrão aí que a gente às vezes, se precisar, existe agulhas retas também, tá? Não é só agulha curva, né? Existem algumas novidades que estão vindo para o mercado. Eu coloquei esse slide aqui só para provocar vocês um pouco na questão de cirurgias minimamente invasivas, porque é um tipo de agulha que eles desenvolveram para facilitar a passagem pelo trocáter. Trocáter é aquele portal, quando você faz cirurgia minimamente invasiva, para você passar por ali, eles têm um tipo específico de algumas agulhas para ajudar a passar por esses portais. Eles fizeram umas agulhas tipo padrão esqui aqui. E um último ponto para vocês entenderem, existem fios com uma agulha, quer dizer, numa ponta você tem agulha, você tem fios com duas agulhas, cada ponta duas agulhas. Para que são de duas agulhas? Normalmente são para suturas vasculares ou para suturas para que vocês façam anastomoses, que aí você faz o círculo lá, metade do círculo faz com uma agulha, metade com a outra agulha, e aí pela técnica que tem, você tem duas agulhas, cada agulha nova fazendo aí meio círculo da anastomose, facilitando aí a passagem pelo tecido. E a gente tem os fios laçados. Isso é um conceito também do fio ser as duas pontas do fio, chama de laçado, elas saem da ponta para a região do encastoamento do fio, né? Isso é super importante para vocês. Você está fazendo uma sutura, quer dar um reforço de sutura. Geralmente isso aqui são para suturas mais grossas, né? Suturas de padrão 0, 1, são suturas relativamente grossas para realmente dar reforço na linha de incisão. Tudo bem aqui, gente, para a gente ir para a parte final de embalagem? Alguma dúvida de agulha? Eu passei rápido aqui, tem alguns detalhes mais, mas eu acho que com essa visão aqui, a gente já consegue ter aí um bom direcionamento, né, para vocês entenderem sobre fio de sutura, né? Não aprendam que existem coisas muito importantes em fio de sutura que dá para ajudá-los na prática clínica aí, na prática cirúrgica, quer dizer, para facilitar aí a vida de vocês. Eu vou falar de embalagem aqui, deixa eu só aproveitar aqui para pegar uma embalagem. Vou pegar um fio aqui triangular. Vou pegar um fio aqui de cilíndrico. Bom, embalagem, para vocês entenderem e facilitar a identificação. Porque às vezes, se eu entendo de embalagem, eu também entendo, eu tenho meu compromisso aqui de redução de custo, de poder realmente utilizar aquilo exatamente que eu vou precisar, enfim. Né? As embalagens, gente, para vocês entenderem, fio de sutura no mercado, de um modo geral, elas foram desenvolvidas em embalagens com 12, 24 ou 36 envelopes por cada caixa. Então, cada caixa dessa daqui, dessas caixinhas aqui, ó, você tem aqui é um padrão 12 envelopes. Se fosse um padrão 24, seria como se fossem duas caixas, assim, mais ou menos, né? E depois o de 36 é como se fosse o padrão 3 caixas, geralmente eles são mais compridinhas, assim, às vezes ele é como se fosse uma em cima da outra, assim, né? O que vocês precisam entender aqui? Existem os dois tipos de embalagem ali, o primário e o secundário,
né? O que é embalagem primária e secundária? Aqui, por exemplo, na minha mão, que está no desenho ali, você tem essa embalagem de fora, que é a embalagem secundária, que é essa embalagem que você retira da caixa. Então, eu tiro da caixa, ela está nessa embalagem. Ela, por enquanto, aqui não está estéreo, aí eu vou fazer a abertura séptica aqui para depositar na mesa cirúrgica, que aí vocês sabem lá que é a abertura padrão aí, que ou você abre assim para alguém, né, para quem está na cirurgia pegar, ou você despeja assim na mesa ali, né? Essa embalagem de dentro aqui chama embalagem primária, né? Essa externa. Secundária, essa é a embalagem primária. Normalmente, de todas as companhias aí, esse no caso aqui é um fio inabsorvível, esse aqui é um fio absorvível. Você vê que aqui na embalagem externa, secundária, você já tem as informações do produto. Então tá aqui, né? Os fios são divididos basicamente por cores, né? Cada família de produto isso é padrão mundial, tá? Foi desenvolvido exclusivamente para vocês visualizarem de forma rápida a família de produtos. Então vocês têm ali os azuis são polipropilenos, os laranjas são poliésteres, os verdes são nylons, os azuis, o outro tipo de azul aqui tem a seda também que é azul, tem o violeta que é a poliglactina, e tem vários que são padronizados por cores, né? Essas embalagens aqui, ó, geralmente, vocês estão vendo aqui no desenho aqui embaixo, eu estou mostrando aqui, não sei se vocês todos vão vendo aqui o meu envelope está na minha mão, vocês estão vendo aqui. Essa informação que vocês veem aqui ó, na embalagem, ó, tudo que está aqui, ó, um 3,0, 75 centímetros, meio círculo, tamanho da agulha, o padrão, a bolinha, que é cilíndrica. Aqui está o fio aqui, ó. Se é um outro caso como esse aqui, ó, a própria embalagem, ó, olha que interessante aqui, ó. A própria embalagem já tem o desenho da agulha, ó, aqui no caso é um triângulo, né? Triângulo para baixo, que é uma agulha reverso cortante. Esse tipo de agulha, o que está aqui dentro, o tamanho da agulha que está aqui dentro é esse desenho aqui, ó. Se eu tirar o envelope que está aqui dentro e pegar a agulha, é exatamente o desenho que está aqui. É exatamente o desenho que está aqui. Então, às vezes, para a gente mostrar, às vezes a gente precisa de uma agulha diferente lá para fazer a cirurgia. Antes da gente abrir, desperdiçar, é só mostrar, ó, tá bom esse tamanho de agulha, essas características que tá certa, tá correta, antes de você abrir. Da mesma forma, esse envelope aqui, antes de você abrir ele aqui, ó, esse aqui é um absorvível. No caso dos absorvíveis, até a embalagem aluminizada, né? Você pode mostrar se o padrão é esse de quem está na cirurgia. O tamanho da agulha é essa, tal. Então isso facilita. Tem todas as informações, tem a curvatura, tem o tipo de agulha, tem tudo especificado para vocês poderem identificar na embalagem qual é o tipo de produto, qual é o tipo de sutura que você quer. Então isso de certa forma ajuda, né? E um outro ponto que é super importante, ó, olha a diferença do que é uma agulha, num padrão. Essa embalagem de dentro aqui, ó, quando ela é papel, só assim, ó, como tá aqui, normalmente quando ela é papel, o fio tende a sair assim, ó, com essa memória, o fio vem todo com memória. Quando é o padrão dessa embalagem leitosa, deixa eu ver se tem algum aqui que eu possa mostrar para vocês aqui de embalagem leitosa aqui, ó, tem uma aqui, ó. Ó, essa daqui. Que é o figura 0 e figura 8. Esse de papel aqui, ó, tô mostrando para vocês na minha tela. Dá um sim aí que vocês estão vendo na minha tela, que eu não sei se estão me enxergando aí, às vezes eu tô falando, não sei onde está saindo. Esse de papel aqui, ó, que é de papel, que é a embalagem primária de papel, é esse figurado 8 aqui, ó. O fio aqui dentro, ele é disposto como se fosse uma figura 8, então ele fica com mais memória, tá? Este fio aqui, essa embalagem aqui, ó, quando ela é disposta nessa embalagem aqui, ó, que é essa embalagem leitosa, que é um plástico, né? Ela é figurada para vir com menos memória, para ficar mais liso o fio, ó, com menos memória, danifica menos. E essas embalagens aqui, ó, na parte de trás dela aqui, ó, a parte de baixo aqui, ó, se vocês apertarem aqui, não sei se dá para ver aqui, ó, vou pôr mais próximo aqui, ó, aperta a parte de trás aqui, ó, isso aqui é para facilitar vocês pegarem com o porta-agulha. Você levanta, a agulha sobe e aí você pega com o porta-agulha.
Isso é para ajudar vocês. Todas as embalagens que tem essa embalagenzinha leitosa de plástico aqui, ó, ela tem essa parte de trás aqui, ó. Vamos ver se sobe, ó. Tá vendo aqui, ó? Para subir o fio, para ajudar vocês. Então, as indústrias que trabalham com essa embalagem leitosa, elas querem ter um fio mais liso na cirurgia, com menos... Isso aqui, de certa forma, quando você pega o fio, você vê que ficar figurando o fio, ele danifica muito o fio, ele vem todo... vem com essa memória toda aí no fio. Bom, eu acho que o que a gente tinha para falar de fio de sutura, para vocês, a gente termina aqui, nessa primeira parte. Lembrando que isso é uma aula base, né? Todas as aulas que eu faço de fio de sutura, né, daqui para frente, nas aplicações, onde eu coloco, eu volto nos conceitos base para falar de necessidades. Necessidade do tecido, necessidade da cirurgia, necessidade do cirurgião e muitas vezes necessidade do resultado da cirurgia. Então, a gente acaba passando. Eu mencionei aqui o nosso projeto, né, que é o Galera da Pinça. Foi um projeto que a gente criou para passar tudo sobre produtos relacionados à cirurgia, seja para o mercado de humano, o mercado veterinário. A gente quer dar para vocês um conteúdo com o que há de mais novidade na área da cirurgia em termos de produtos, né? Eu falo de produto, eu não fico discutindo técnica, aplicação em determinado tecido. Eu coloco de forma clara e objetiva o que a indústria passa para o mercado, como se estivesse tendo uma conversa um a um com cada um de vocês e estivesse fazendo uma propaganda, vamos dizer, do material e dizendo, olha, cirurgião, esse material é para isso, é para aquilo, ele fornece isso de oportunidade, etc, etc. Então, se vocês quiserem saber mais, lá no Galera da Pinça, no Instagram, principalmente no Instagram, vocês vão clicar lá na bio, tem um link lá, vocês vão se cadastrar numa página e vocês vão receber um e-book completo com essas informações que eu apresentei aqui, até mais completo, com algumas informações adicionais, para que vocês possam aproveitar essa aula junto com esse material e poder fomentar outras aulas e participar de outras aulas. Semana que vem eu vou começar uma maratona de 4 dias seguidos, falando de materiais de síntese, né? Desde a sutura convencional até as suturas biológicas e mecânicas. Aí tem aula de grampeador no meio, tem aula de trocáteres, cirurgia minimamente invasiva. Serão 4 dias aí de maratona, né? Não é a primeira que a gente faz. A gente já fez desde quando começou aí, desde o início de maio para cá, a gente já fez aí 40 e poucas aulas, né, sobre o tema. Então a gente tem ajudado bastante a pessoal com conhecimento. Na verdade, o objetivo é dar o maior conhecimento possível de produtos, né? Porque a gente vê muito, a gente aprofundar sobre técnicas e muitas vezes a indústria em si não consegue dar conta de treinar, né? Toda a equipe de profissionais que estão se formando ano a ano, né? Você tem aí muitos treinamentos muito pontuais nas grandes capitais para alguns grupos específicos. Quando era o treinamento presencial, eu me lembro, aula de sutura, a gente abria 100 vagas para o Brasil anualmente. Quer dizer, não é nada, não treina quase ninguém, é muito pouco, né? Então fica muito concentrado. E o nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo o máximo possível de produtos, de vários produtos. A gente tem muito material, mais de 100 horas. Eu tenho aí pelo menos umas 160 horas de material para compartilhar. Aqui a gente falou em praticamente 1h40, né? Nem 2 horas. Então, eu acho que de alguma forma, queria até agradecer a oportunidade do convite. Não sei se tem perguntas, podem ficar à vontade para fazer. Vou interromper aqui só a gravação, pessoal, para que quem quiser assistir a aula, quem não viu essa aula, vou deixar ela disponível lá no canal do Galera da Pinça, né, por pelo menos 2 dias ou mais. Aí para mim não tem muita problema, enfim. E aí para que vocês possam ver, rever e ver amigos que não tiveram oportunidade de acompanhar, tá bom? Só vou dar um pause aqui, mas eu estou aberto a perguntas aqui.